chamando Newton César da Estação Espacial Internacional. Tudo bem? Agora me reconectei. Vamos ver se agora vai. Estávamos aqui gravando o episódio, né? Mas aí deu uma pane geral, paralisou tudo, né? Vamos ter que recomeçar tudo novamente, né, cara? Isso que dá, né, cara? Não temos tecnologia a nosso favor, mas vamos embora, vamos na adaptação. Vamos nessa. Outro dia eu estava lembrando, né, cara, que tudo começou com esses nossos papos que foram anteriores a esses encontros online, né, pelo menos assim, gravados, né, que a gente está fazendo agora para esse canal Contato contra a Realidade Supera a Ficção, especificamente os episódios de Contatos Insólitos, que tudo foi motivado por uma necessidade nossa de conversar sobre coisas profundas, né, de sair daquele universo raso das conversas de boteco para entrar num papo um pouco mais complexo, né, cara? E, cara, vai ser um treino para nós, assim, do mesmo jeito, né, cara? A gente vai voltar a refazer tudo, não vai ser diferente de tudo que a gente já fez. Mas vamos lá. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse é de número 68 e o tema é mente, matemática e criação. Então, tentar explicar para você, né, de onde que veio a inspiração para esse episódio, né, para esse título. E, bom, já adiantando para você, é a primeira vez que a gente vai fazer um episódio a respeito de um evento que ocorreu comigo, que foi um insight, lendo um artigo da revista Nature, né? Então, como eu já havia mencionado também anteriormente, eu tenho um aplicativo onde eu guardo todas as coisas lá dentro, de coisas interessantes que eu vejo na internet, artigos, vídeos, eu coloco tudo lá, né? E depois eu tenho acesso posterior para ver se isso gera algum papo, sei lá, um texto para um blog, alguma coisa assim. E ali eu me deparei com uma coisa que eu copiei e colei, mas eu não havia lido, que era um artigo da revista Nature intitulado A Mente Universal. E, cara, olha só esse título, A Mente Universal, na revista Nature, cara. Então, assim, é uma das revistas mais tradicionais e mais conceituadas da comunidade científica que nós temos hoje em dia. Então, foi super inusitado. Falei, peraí, preciso agora dedicar um tempinho para ler esse artigo. E eu estava começando a ler ele, e tem um determinado trecho que estava falando sobre o Pitágoras, que o Pitágoras já dizia, né, muito tempo lá atrás, que os números são... que tudo é número no universo, né, e que os números são mentais e não mecânicos. E esse também é um assunto que não é totalmente novidade para nós, né? Porque a gente já havia falado a respeito dos números naquele episódio, o conceito de arquétipo de Jung, mencionando que os números muito provavelmente seriam arquétipos de ordem, né? Que o Jung já falava a respeito disso, né? O Bernardo Kessler também menciona em um dos vídeos dele que eu acabei tendo acesso. Mas o que acontece? Ao ler essa frase, eu não sei por que razão, eu tive esse insight que disparou algo na minha cabeça, assim, que eu repentinamente tive um entendimento global de todas essas ideias, não de todas, mas de quase todas essas ideias que a gente vem discutindo com o passar do tempo aí, nos episódios aqui desse canal, cara. E foi muito louco, porque não foi uma percepção, um pensamento analítico, né? Ele é diferente porque, assim, eu não fiz um encadeamento de ideias para chegar a um lugar, porque normalmente o pensamento analítico ele é caracterizado por esse tipo de evento, né? Ele foi simplesmente de sopetão, pum, como se fosse uma bomba, pau, e tá aí, né? Tá aí o entendimento. Eu tenho medo de insight, porque por falta de uma palavra melhor, tá? Mas eu não sei também se o insight poderia ser caracterizado dessa forma. O fato é que eu comecei a especular a respeito de como realmente tudo se encaixa, né? Então, a mente sendo realmente o fundamento de todas as coisas, o universo material sendo a consequência dessa criação. Nós, como seres humanos, criamos tudo que existe, toda a tecnologia, todo o arsenal tecnológico que temos à nossa disposição foi criado, em primeira instância, em nossas mentes, né? Depois, colocado através da matemática, através da tecnologia, foi colocado nas máquinas, enfim, uma série de processos tecnológicos colocados no mundo material, concretizando aquilo que estava até então dentro de nossa própria mente, né? não ainda havia conquistado esse universo material, e que o próprio universo seria, por extensão, ou teria, por extensão, sido criado da mesma forma muito tempo antes de nós, por uma mente universal, por uma mente cósmica. Tento evitar aqui a palavra Deus, enfim, mas também é possível você fazer esse tipo de entendimento, porque geralmente a gente associa Deus com aquele Deus bíblico, ou com um Deus... geralmente o Deus mais ligado às religiões monoteístas, tradicional. Eu prefiro, então, usar nomes como Profundo, né, que o livro Semeadores de Vida acaba dando esse nome, enfim, mas algo por aí.
E o Bernardo Kessler também menciona em várias entrevistas que eu já vi, de que essa mente universal, na concepção dele, tá? Não estou dizendo que é a correta, ela age de uma forma mais instintiva, ela não é metacognitiva, porque isso seria um atributo apenas das criaturas, dos seres vivos, né? Então, por exemplo, uma montanha, por exemplo, um vale, um planeta, seriam aparências de um universo subjetivo que a gente não tem acesso a ele, né? E esse universo subjetivo seria o quê? A mente do próprio universo. Mas uma montanha não seria metacognitiva, não teria uma capacidade de pensar a respeito das coisas, raciocinar. Teria um certo nível de experiência, mas que seria incompatível com a experiência humana. Assim, cada ser, cada instância da realidade teria um tipo de experiência subjetiva, mas ele alega que o mundo inanimado, por exemplo, não teria essa consciência que seria metacognitiva, que só os seres mais superiores teriam, né? No planeta Terra, por exemplo, você tem os cetáceos, né? Você tem os corvos, os primatas mais avançados, né? E nós também, por consequência, né, seríamos essas criaturas. Mas, de qualquer maneira, seria essa extensão, essa coisa infundida desse grande oceano cósmico mental. Tudo é mentação, tudo é mentalidade, né? Tudo a parte desse universo consciencial para esse universo material. E aí também, cara, estou falando pacas, né? Eu acho que estou falando mais do que a versão anterior que foi para o saco. Mas eu estou querendo colocar as coisas melhor. A outra coisa que ocorreu concomitantemente com esse insight é que a realização de qualquer projeto, de qualquer sonho que a gente tem, passa pela questão mental primeiro, né? Por exemplo, essa casa que eu projetei aqui, passa pela matemática também, porque necessariamente tive que usar de geometria, utilizando o AutoCAD para fazer o projeto da casa, que é matemática pura, para depois colocar isso num papel, né? E aí ser capaz de concretizar no mundo real a construção dessa casa. E assim, todos os aspectos da nossa vida passam necessariamente por esse é o fluxo normal, natural das coisas, né? Então, primeiramente, depois você vai pensando naquilo até você conseguir concretizar aquele sonho. E o quanto que isso estaria ligado, né, à capacidade da matemática de serem arquétipos de ordem, o quanto que o oposto disso, né, a desordem, né, poderia provocar entropia no mundo, né? Entropia, em primeiro lugar, em nós mesmos, né? Entropia no mundo e criar o caos que talvez a gente esteja vivendo hoje em dia justamente em função dessa mente caótica, que nunca foi conquistada, pelo menos no mundo ocidental, digamos assim, né? Porque a gente é completamente voltado para o universo material, né? A conquista material. É isso que vale, esse que é o jogo de verdade, né? Esse que é o jogo para ser jogado e não um jogo da conquista mental. Ao contrário, por exemplo, das tradições perenes que nos falam, dos milênios, que a gente primeiro tem que conquistar a mente, né? E o quanto que, por final das contas, a conquista dessa mente possibilita que haja a conquista dessa realidade material e não necessariamente, ao você conquistar a mente, vai passar a enxergar também a realidade material da mesma forma, né? Porque muda a sua perspectiva, muda completamente a sua relação de causa e efeito, a maneira como você enxerga a si próprio e o mundo ao redor, então a coisa pode mudar a partir daí também, tá? Então, essa foi uma tentativa de descrever um insight que veio tudo de uma vez, como a coisa se encaixou de uma forma muito legal, pelo menos naquele momento, né? Tanto é que depois, logo em seguida, eu já busquei escrever aquele texto para não perder, né? Que é o texto descritivo, que vai estar aqui embaixo do vídeo, depois eu coloco. Mas seria isso, cara. Então, eu queria aproveitar para, assim, compartilhar isso contigo, para que você desse as suas opiniões também, e a partir daí a gente pudesse explorar essa ideia da ordem, da entropia, da mente, da matemática, e de como que a gente pode tornar o nosso mundo melhor, tendo uma noção mais ampliada de todo esse processo. Não, muito bom. Bom, em primeiro lugar, essa introdução ficou melhor do que a outra que a gente não está usando. Ficou mais completa, mais encorpada, ficou mais legal. Mais legal. E aí também, já que assim, já vou partir para outra linha, né? Que quando essa consciência cósmica, o tal, o profundo, bola, isso, a gente tá assumindo que é um pressuposto nosso. A gente parte desse princípio que ele está lá e criou toda essa coisa. Essa realidade é não dual. Esse profundo, esse tal, ele é, ponto. O primeiro passo que ele dá, segundo o pessoal da teoria integral, que é criar a parte que eles chamam de alma, já vem a dicotomia, cria os opostos, cria a primeira separação, a testemunha e o testemunhado. E aí, essa inteligência, essa mente já cria também a entropia.
a gente só valorizaria o cosmos diante do caos. A gente não conseguiria enxergar. Olha, isso me veio agora te ouvindo, cara. A gente precisa conviver com isso para poder identificar, ver que não está levando para continuidade, observar, ver o resultado, está levando à destruição, parar, é isso que eu quero, individualmente ou coletivamente? Não é. Então, eu tenho que olhar, observar a natureza, o que está na natureza funcionando cosmicamente, organizacionalmente, não entropicamente, né? E só no contraste. Muito bem sacado. Esse arquiteto, esse que criou a grande matriz, sacou legal. A gente só enxerga com os contrastes. Exatamente. Né? E precisaria ter o contraste. Voltando na parte individual, muitos de nós reconhecem quando as coisas estão desandando. E quando não reconhecemos, alguém, um amigo, um familiar diz, cara, observa, está tudo errado na sua vida, a coisa não está andando. E a culpa não é necessariamente do externo, né? As coisas não estão em ordem. Quem já desfrutou, e todos nós, em alguns momentos da vida, desfrutaram de momentos de organização, de cosmos, sabem perfeitamente entender quando a coisa está fora de prumo. Quando está levando para o abismo, né? Mesmo que queira se auto-enganar e terceirizar a responsabilidade, no íntimo, não está legal, não está bem, não está bacana, alguma coisa precisa mudar. E esse contraste é interessante. E para vivermos individualmente, socialmente, planetariamente e cosmicamente, temos que andar com essas leis que levam a essa continuidade. São leis que a gente vai identificando. Muitas dessas leis identificamos e anotamos, registramos como matemática. Equações matemáticas, como recursos matemáticos que identificam padrões aos quais a gente pode seguir ou não. E é interessante porque sempre foi um aspecto muito subjetivo, sempre não, mentira isso. Até a terceira série eu tinha uma relação muito boa com a matemática, mas eu tive uma professora em particular que me traumatizou de um jeito que a partir foi só ladeira abaixo, nunca mais tive uma boa relação com a matemática. Então, a partir daí ficou sempre um universo para mim muito enigmático de entender, né? Mas eu acho que havia essa dificuldade justamente porque eu enxergava isso de uma forma externa, sabe, como algo que realmente estava ali apartado de mim e que eu não tinha acesso, né? E essa minha falta de capacidade de entender que isso era um processo mental, né? Um arquétipo, mudou bastante, cara, a minha visão da matemática a partir daí, né, cara? Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque se a gente analisar os números como arquétipos de ordem, e eles são necessários, né? A gente tenta analisar tudo que a gente discute aqui nesse canal, né, cara, tem relação a estar sempre integrando as coisas e não eliminando elas, né? Então, tipo, quando a gente fala da ciência ou aponta para as limitações da ciência, não significa que a gente menospreza a ciência, muito pelo contrário, né? Eu sou um grande admirador da ciência, você também é, acredito que muitos dos nossos seguidores também apreciam muito a ciência, né? Mas, por que eu estou querendo dizer isso? Porque se a gente parar para pensar que as filosofias perenes, elas objetivavam já a conquista da mente, buscando tentar entender esses padrões mentais ou esses padrões subjetivos, padrões internos, também em busca de uma ordem, né? Porque o entendimento, ele não deixa de ser um tipo de ordem. Eles também conquistaram, sem necessariamente descrever a matemática ou passar pela matemática, todo um universo de possibilidades, também em ordem, também fazendo sentido, né, cara? Então, me parece que os números, eles acabam sendo muito mais práticos ou tendo uma correspondência prática ou concreta, né? Uma correspondência no mundo concreto, ao passo que, e isso torna possível você justamente, né, concretizar as coisas, ao passo que a exploração do universo mental não necessariamente ele encontra esse vínculo com o mundo externo, né? Porque às vezes basta que você tenha consciência e acabou, né? Você não precisa externar isso. De qualquer maneira, cara, eu acho que assim, a gente está nessa fase de reavivamento dessa conquista mental, né, cara? O Ocidente redescobriu através, tudo bem, do mindfulness, enfim, tem toda uma questão aí comercial, das pessoas explorando muito superficialmente o universo da meditação, mas de qualquer maneira, está voltando a se falar sobre esse assunto, yoga, mais uma vez, documentários meus, toda a questão da redescoberta e reavivamento também das terapias com substâncias alucinógenas, alotrópicas, enfim, cara, uma série de coisas
que voltam a nossa atenção para o mundo da mente, né, cara? O mundo da consciência, a própria física quântica também chegando a conclusões inevitáveis e que, no final das contas, o que sobra ali no esmiuçamento da matéria é simplesmente uma abstração mental, né? Então, a gente acaba sendo... É inevitável. Esse papo que estamos levando aqui hoje também, acho que vem muito daí, né, cara? Então, tudo acaba recaindo nesses ciclos, parece, como você mencionou, né, de ordem e desordem, entropia, sintropia, e acho que a gente se encontra... Aliás, se a gente não voltar a encontrar uma grande sintropia entre nós mesmos, muito provavelmente a gente vai chegar naquele ponto de não retorno e aí vai tudo por água abaixo, né, cara? É uma das grandes ameaças que a gente tem no momento em vários aspectos, né? Não, te ouvindo aí, me vieram algumas outras ideias também bem interessantes. Muitas coisas nós, individualmente e socialmente, vamos redescobrindo e dando outras roupagens. Outras não, outras parece que a gente descobre pelas primeiras vezes. Mas parece que uma das características importantes é isso. Por um lado, tem mais valor, isso aqui eu estou colocando o juízo de valor aqui, com tudo que isso implica, uma verdade parcial. Uma verdade parcial na qual eu acredito. Tem mais valor aquilo que a gente experimenta do que aquilo que a gente requenta. E eu vou nesse do requentar daqui a pouco. O experimentar eu vivi uma experiência, eu sei que ela é real. Não importa se você não acredita em mim. Mesmo que eu não consiga te passar, não vai invalidar a experiência que eu tive. Mesmo se eu for inábil para te contar, mesmo se você for fechado para isso, o que eu vivi, ponto final. Eu posso fracassar na tentativa de convencer os outros, mas o que eu vivi acabou. O requentar a gente conversou, inclusive, acho que no nosso último papo, existem coisas latentes que a gente esconde via sombra, via uma série de outras coisas e que a gente renega. Mas está lá dentro, e isso estoura, de uma maneira ou outra, vem à tona. A redescoberta ou descoberta do Ocidente, de toda essa parte espiritual que veio vindo desde os anos 60, começou a explodir em vários aspectos, trazendo gurus do Ocidente para cá, criando vários grupos de meditação, uma série de outras coisas. E uma coisa que você mencionou no outro áudio que não vai agora, a lei da atração, o sucesso do livro O Segredo, isso é o requentado. Isso você vê que está requentado ali, porque entra um pouco do que o Ocidente primou na parte material dele. O marketing, a tentativa de fazer dinheiro com isso, a tentativa de pegar pessoas pouco preparadas e dizer para ela o óbvio, o lulante, e ela vai achar que é a primeira vez na vida que ela está vendo, mas não é. Não querendo denegrir, mas é parte da coisa. Uma outra coisa, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que concordam comigo. De tanto se usar algumas coisas, ela acaba perdendo o poder que ela tem. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Em um dos nossos papos lá atrás, eu cheguei a dizer que a Bíblia não era um livro sagrado, né? E eu não quis dizer isso. A Bíblia é um livro sagrado, sim, porque nós transformamos a coisa em sagrado ou não, nós, pessoas. O que eu quis dizer é que eu não acho que a Bíblia seja um livro divino, passado pelo profundo. É isso que eu quis dizer. Fecha parênteses. Caramba, como é que você conseguiu lembrar isso? Mas tudo bem. Então, de vez em quando vem essas coisas. Mas o que eu quero dizer é, o uso excessivo de algumas coisas faz perder esse lado sagrado da coisa. Eu vou dar exemplo. Essa lei da atração, que era comentada antes, mas com excesso do segredo, uma série de coisas, muita gente achou que basta eu pensar positivo, eu só vou ter coisa positiva. E se alguma coisa der errado, eu errei. Ou eu tomei um cafezinho antes, ou eu tive um pensamento pecaminoso antes, ou a pessoa não pensa que pode ser que esse processo todo esteja furado. E um outro exemplo, eu acho que é bem atual agora, é quanto o poder da palavra gratidão vem perdendo, porque está todo mundo usando em tudo quanto é situação e tentamos justificar tudo. Tudo agora é gratidão. Verdade. Ela vai perdendo a força que ela tinha, minha opinião. Mas fechando esse parênteses. E voltando à questão da matemática, que eu acho que se diz, para mim está muito vinculado a isso. A gente identifica padrões, legal, padrões na natureza, padrões no cosmos, padrões em nós, no nosso interior, no nosso corpo. A gente até comentou sobre isso. Aliás, a gente está fazendo uma biblioteca bem interessante de todos os povos que a gente já teve, né?
As raízes das árvores se parecem muito com a teia neurológica do cérebro, que se parece muito com as galáxias, a linha Keia, uma série de coisas. Existem padrões que a gente vai observando e que a matemática nos ajuda, através da geometria dos seus vários braços, a entender. Isso é fascinante. Só para terminar, o que aconteceu com você acontece com muitos de nós. Um professor que não teve habilidade para nos colocar num caminho legal, uma situação um pouco traumática, uma coisa que não foi bem explicada, acaba nos afastando durante muito tempo, e às vezes a vida inteira, de processos intelectivos e cognitivos fascinantes, que são fundamentais para a gente entender a vida, mas para os quais acaba virando um trauma. O que é um trauma, se não uma memória negativa de alguma coisa que já passou, mas que a gente fica trazendo essa carga nas costas até hoje e não quer mais tocar no assunto. A matemática é clássica entre as matérias escolares, junto com a língua portuguesa, né? Clássica, e com o inglês também. Todo mundo, tive um trauma. Ninguém aprende inglês na escola, né? E é uma pena, porque são ferramentas utilíssimas para a gente entender a vida e o mundo. Sim, exatamente. Agora, puxando agora um pouco da sardinha para o meu lado também, para o seu lado, né, cara? Muitas pessoas entendem que o aprendizado de um idioma simplesmente ele se vincula somente à questão prática da tradução, né, das coisas, e sendo que o aprendizado de uma linguagem envolve muito mais do que isso, né, cara? Que é simplesmente você ultrapassar essas barreiras, né, da pura tradução para entender uma outra cultura, um outro idioma, a pensar de forma diferente, né, não pensar da forma como nós pensamos normalmente, né? Então, uma série de outras questões aí que também envolvem, né, a mente, obviamente. Mas então, voltando aqui, Voltando. ao tema central, né, cara? Não, perfeito, cara, eu concordo contigo que muitas vezes passamos por essas experiências de pico, considero a minha como uma experiência de pico, não no sentido de ter me causado um estado alterado de consciência, mas por ter permitido um entendimento alterado, né, que não é um entendimento normal que você tem no dia a dia, de ter que estudar, ler alguma coisa e passar pelo intelecto, de ter, né, aquela coisa da releitura para ver se entende de novo. Foi um negócio instantâneo, né? Então, vamos dar a esse nome, pelo menos, né? É uma forma de se comunicar desse jeito. Então, sendo uma experiência de pico, quanto não se perde por a gente não anotar as coisas, cara. É importantíssimo a gente fazer essas anotações, sonhos, né? Também é uma outra forma de a gente ter acesso a um entendimento que ele não é linear, ele não é analítico, né? Bom, Freud, né, já escreveu um livro a respeito disso, né, de interpretação dos sonhos. Então, assim, ganha-se muito ao fazer essas anotações, porque grandes insights ocorrem nesses momentos, e a partir daí você está tendo uma grande oportunidade de enxergar as coisas de uma outra forma, né, cara? Então, eu só consegui lembrar disso, porque eu anotei na hora também. Só mais uma coisinha, para te dar um gancho. Uma das coisas muito legais que a mente faz, e quanto mais organizada parece que ela funciona melhor, ela consegue fazer relações de coisas que aparentemente não têm sentido nenhum. Mas ela enxerga, ela sai como testemunha, ela enxerga padrões onde a maioria não vai enxergar. E não é esse, por exemplo, o padrão que os neurônios executam fisicamente, quimicamente, né, dentro do cérebro, de procurar essas conexões, né, de fazer cada vez mais conexões. Então, cara, eu acho uma analogia muito interessante dessa capacidade neurológica, né, de fazer essas ligações dentro do cérebro, e o quanto que isso pode ser correspondente com a nossa capacidade de pensar mais amplamente e fazer melhores conexões em busca dessa sintropia, né? E fugindo da entropia, que eu estou falando isso por puro chute, tá? Não manjo nada de neurociência, gostaria muito de entender, mas não entendo até que ponto também a entropia não seria também traduzida como uma maior quantidade de barreiras entre esses neurônios, né? Ou menos conexões neurais, entendeu? Eu não sei se isso já foi estudado, já foi colocado em algum artigo, mas seria interessante saber, né, cara? Eu tenho pelo menos essa curiosidade, né? Mas, de qualquer maneira, fez muito sentido naquele momento pensar de que realmente, como uma mente desorganizada teria menos chances, não estou falando que é impossível, mas teria menos chances de se dar bem no universo tridimensional, porque o que ela faria desse universo tridimensional seria um espelhamento daquilo que estivesse ocorrendo dentro dela, né? Então, também o que eu estou falando, não sei que não é grande novidade, pode parecer muita obviedade para muitas pessoas, mas naquele momento isso ficou claro para mim também quão importante era. E aí,
você me fez agora lembrar uma coisa que nós não conversamos na primeira gravação, que era o seguinte, juntando com um dos nossos papos. Estamos na era de ouro das distrações. Não faltam oportunidades para a gente se divertir, sair, fugir da realidade. E isso, para dispersar a mente, é mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Quão difícil é hoje concentrar, focar, atenção e tal. Inclusive, está tendo vários artigos agora, eu estava vendo outro dia, se associa muito o déficit de atenção a crianças, mas tem um monte de adultos, a grande maioria dos adultos padece do mesmo mal. Exatamente. Não reconhece, mascara com a ideia de estou muito ocupado, não tenho tempo, tenho muitas tarefas para fazer. No fundo, a maioria dos casos, mente desorganizada, que leva a uma vida desorganizada. Quando a coisa nos interessa, nós temos tempo. Exato. Quando verdadeiramente interessa, o tempo aparece. O dia tem 30 horas, não 24. Exatamente, que é uma outra questão relativa, né? Eu trabalhar com a relatividade agora para falar a respeito do tempo. Mas não, sem dúvida, cara, vivemos em tempos em que a pior arma de desorganização mental são os nossos smartphones, né, cara? Não tem jeito. Então, há de se ter muita disciplina e muita força de vontade, que eu acho que aí justamente a conquista da mente passa por aí, que são os processos meditativos, né, o aprendizado da yoga, essa revisitação do universo filosófico oriental, tudo isso vai ao encontro justamente de fazer uma oposição a essa tecnologia desenfreada que a gente tem, que na verdade não é culpa da tecnologia em si, mas da nossa falta de disciplina, né? Ou seja, nós somos muito indisciplinados e muito também, como posso dizer assim, a gente não é muito, não gostamos de responsabilidade, né? A verdade é isso, né, cara? Então, para nós diversão é mais gostoso, né? Do que responsabilidade é muito chato, eu não quero responsabilidade não, eu quero mais me divertir. Então acho que é um conjunto de fatores que levam todos ao mesmo lugar, né, cara? Então é importantíssimo sim a gente ter essa noção de ordem, né? E colocar as coisas em ordem para que elas tenham uma sequência específica e o que não seria informação também do que simplesmente uma sequência organizada de eventos, né, que fazem sentido, né? Informação é isso. O que seria desinformação? O oposto, né? Exato. Eventos desconectados que não fazem sentido algum, muitas vezes se anulam, se contradizem, né? Então, você só se constrói, a verdade só consegue bater com a realidade se houver esse casamento, né, cara, da informação, né, correta, né, com a ação correta, com o comportamento correto, que vão dar um resultado correto. Então, desinformação não nos ajuda em absolutamente nada, né? Uma mente caótica com desinformação piorou, você imagina o que pode resultar, né, cara, a partir daí. E eu acho que explica muito todas as neuroses e todas as paranoias do mundo moderno que a gente tem visto por aí, eventos absurdos, né, ocorrendo por aí, pessoas completamente fora de si, por esse viés, né? Aliás, te ouvindo agora, de novo, reforçando o que você falou, o problema não é a tecnologia em si, o problema não é a diversão em si, é que nós nos tornamos vítimas, presas fáceis, porque a gente vive, a maioria de nós, insatisfeitos, muito insatisfeitos, e buscamos escapismos, né? E não faltam escapismos. Antes custava muito e eram poucos, hoje são gratuitos e são infinitos. Encontra em qualquer tribo, está no alcance da mão. Você falou de informação que para mim é fundamental. Essa mente ponderada, essa mente que sabe onde está, essa mente que ela controla e não é controlada, isto é, eu vou, nada contra o Zeca Pagodinho, mas eu levo a minha vida onde eu quero ir, ela passa necessariamente por quem eu sou, o que eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. Isso implica em abrir mão, fazer escolhas e dizer não para a maioria das coisas, não pouca coisa, a maioria das coisas. E vem com o que você falou, a disciplina, o foco, a resistência do prazer imediato, né? O aceitar o sacrifício implícito naquele benefício que virá pensar e agir em médio e longo prazo,
O mundo hoje é tudo muito instantâneo. A gente ficou muito mal acostumado a pedir as coisas e ter instantaneamente. E os grandes prazeres da vida não são assim. As grandes conquistas profundas da vida, com V maiúsculo, não são assim. A ponderação, a maturidade vem com o tempo. Não dá para acelerar algumas coisas. E existe algo realmente importante nessa vida que seja fácil, cara? Não tem, né, cara? Então... Bem colocado. O que é verdadeiramente importante tem um preço, tem um custo a ser pago. E se é muito fácil, se é muito escapismo, talvez não seja verdadeiramente importante. Essa é a primeira coisa. O que é verdadeiramente importante para cada um? Reconhecer isso, né, cara, que é super difícil. Mas, cara... Individualmente e socialmente. Né? Tudo, né? Tudo. Voltando ao insight original, tinha um aspecto dele também, que eu não lembro agora se eu falei isso na primeira rodada ou na segunda, né, que a gente perdeu o primeiro vídeo, que era daquele aspecto do Big Bang e de quanto que a mente estaria... Eu falei isso nesse ou no outro? Não lembro. Não, no outro. Pode falar agora. Então, por extensão, já que, de acordo com o Bernardo Kester, essa mente cósmica, ou essa consciência cósmica, digamos assim, ela está em tudo, né? Estamos todos nós estamos, né, dentro disso, né, cara? Nada está fora, nada está além dessa consciência cósmica, de que todo esse universo que existe antes de nós, ele já havia sido criado por essa mente subjacente, ou essa consciência cósmica. Só que, assim, ele tem uma pontuação que ele faz, que é particular, é dele, pelas razões dele, né? Eu ainda não estou muito convencido dela, de que esse universo mental, ele é mental em essência, mas não necessariamente ele é metacognitivo, né? Ou seja, uma montanha, sei lá, um asteroide ou um buraco negro, não necessariamente eles são metacognitivos, ou há uma intenção ali por trás. Existe um impulso da natureza, que acho que esse impulso que, sei lá, o budismo menciona a respeito de Brahma, tendo esse impulso da natureza por essa questão masculina que aí já entra um pouco no taoísmo também, né, cara? Que é a questão do yin, do yang, assim, mas esse impulso de querer fazer, de querer ser algo, né? Que é a vontade que o Schopenhauer falava, né? De que existe, no fundo de todos nós temos o quê? Uma vontade implícita, né? De fazer algo, de que o universo há de ter sido criado dessa forma, né, cara? Então, assim, o que se diferencia os objetos inanimados dos objetos, dos seres vivos, seria justamente essa capacidade cognitiva que começa com os animais de uma forma muito rudimentar, obviamente, né? Ainda ela não é metacognitiva, mas existe ali a experiência em si e vai passando por toda a escala animal, né? Vegetal, animal, até que chega nos animais inteligentes, né? Os primatas superiores, os corvos, os cetáceos em geral, acabam tendo esse atributo, essa capacidade de não só estou pensando e passando por essa experiência, porque como eu também estou me questionando por que eu estou pensando, etc. Não dá para falar que os animais passam por essa instância, mas talvez alguma forma primitiva, arcaica, comece já a aparecer nesses animais, né? Tanto é que tem até o reconhecimento de aí, acho que os Estados Unidos reconheceu que parece que as lulas, os povos foram reconhecidos como animais sencientes. Isso aí foi questão de 2 semanas. Não sei se você viu isso daí. Sim. Que também é um grande passo, né, cara? Eu acho que estamos muito aquém do que deveria, mas, assim, eu acho que perto do que já fomos, né? Como nós já tratamos os animais, acho que é um grande passo. Então, é um aspecto que concordo que é difícil de entender, porque é completamente o oposto do que o paradigma materialista nos apresenta, né, cara? Mas dá uma boa amplitude, assim, de que... para que a gente não caia naquele antropoformismo de achar de que não, o universo existe só porque a gente está aqui, né? Somos conscientes, então, se a consciência está em tudo, o universo só existe porque nós, seres humanos, aqui. Não. O universo já existia independentemente de nós, né? Mas, de uma forma subjetiva, ele era mental e se manifestou no plano físico, seja através dessa explosão do Big Bang, de que forma for, mas que toda a aparência tem algo, existe uma essência por trás, né? E ao se estudar essa essência, por que os cientistas se deparam com processos abstratos, onde não existe mais nada, você não consegue achar nem palavras a descrever, então você começa a descrever coisas como onda, como campos eletromagnéticos, que chega uma hora que, né, acaba a nossa capacidade intelectual de dar nomes às coisas, então a gente começa a repetir, né, é partícula, é onda, mas na verdade não é nada disso, né? São simplesmente equações matemáticas que tentam descrever algo que no fundo
a gente chega na essência daquilo que é justamente mental, né? Ou seja, se pegar um pedaço de uma rocha, de uma montanha e estudar aquilo a fundo, vamos chegar no aspecto mental, que são simplesmente esses aspectos abstratos que só fazem sentido na nossa mente e não ali de forma material, separada e apartada do jeito que a física clássica nos apresenta, né, como objetos separados que existem por si só e estão ali independentemente da nossa mente. Não, bem colocado. Vou começar por aí, depois eu volto lá na Matrix. O que a gente sabe, a gente que está estudando, o pessoal que está seguindo aqui o canal, o que a gente sabe, basicamente, como um fato tudo está interconectado, ponto. Tudo está interconectado, ponto. Como? Aí a gente está experimentando, a gente está descobrindo, e alguns mais, outros menos. Vamos dar um exemplo claro. Muitos de nós acreditamos na reencarnação, na transmigração da alma. Alguns de nós acreditam que a alma pode sair do corpo e encarnar numa lagarta, e depois sair da lagarta e encarnar num macaco. Outros não. Outros acham que são diferentes. Mas, quem é que comprova? Está aberto o jogo. Né? Fechando parênteses. O profundo, o tal, essa consciência cósmica, aquele que escreveu a Matrix, código-fonte da Matrix, né? Já colocou esse impulso nessa criatura nós de ir, de buscar, de conectar, de ir além. Está lá dentro, está lá dentro. Quando ele é mal interpretado, quando a mente é disfuncional, quando a relação é ruim, esse impulso ele passa por destruir o outro, por passar por cima do outro, pela concorrência antes da colaboração e todas as disfunções que a gente vê por aí. Quando ele está mais ou menos organizado, ele busca a colaboração, ele busca o entendimento, ele busca a parceria, ele busca todos crescermos juntos. Ele não vê, ele vê o nós, então ele não vê o medo. Ele vê o desafio como uma grande oportunidade, não uma ameaça. Então, junta um pouco essa ideia da mente organizada contra a entropia. Faz parte do pacote, como disse o grande Stanislav Grof, faz parte do jogo cósmico. Mas alguns identificam algumas dessas regras do jogo cósmico refletidas na natureza, interpretada por padrões matemáticos e conseguem viver melhor com relação a isso. Essa é a grande sacada. Porque, no fundo, é isso. Como vamos conseguir viver melhor, individualmente, coletivamente, planetariamente, cosmocentricamente? No fundo, é isso. Exato. E a coisa não pode simplesmente partir desse princípio materialista que eu acho que é o grande beco sem saída que a gente se encontra como civilização agora, né, cara? Você vê que não encontra mais respaldo, não há mais saída dentro do paradigma predominante. Ou seja, há de se encontrar soluções alternativas e é justamente aí nessa inversão na forma de pensar sobre o que estamos fazendo por aqui, aí aquilo que nós somos, que a gente vai conseguir achar essas respostas. Não vai sendo fazendo as mesmas coisas, né, cara? Não tem jeito. E reforçando o que você está falando, só seguindo o impulso materialista e individualista, olha, o meu eu que interessa. Os outros, o que vocês querem fazer com os corpos de vocês é problema de vocês. O que interessa é o meu eu. Esse tipo de pensamento não levando a coletividade, não só humana, mas planetária, na equação, que implica abrir mão, que implica em suspender temporariamente algumas crenças para poder conferir lá na frente, que implica em fazer sacrifícios, sem esse tipo de coisa, nós não vamos muito longe. Aliás, nós não estamos indo muito longe. Nós estamos indo longe materialmente, legal, estamos chegando em Marte, mas a que preço? A que preço o planeta está pagando? Né? Exatamente. É muito louco, né? E também eu coloco isso no texto descritivo, né, que te enviei antes de propor, né, esse episódio aqui, justamente essa capacidade nossa tecnológica de você conseguir enviar sondas para outros planetas. Agora temos cada vez melhores telescópios. Agora temos lá aquele que substituiu o Hubble, qual que é agora? Esqueci, o James Webb, né? O James Webb. Reformulando tudo e adicionando mais tecnologia para aperfeiçoar algo que deu muito certo, né, cara? Então, assim, estamos sempre partindo desse aspecto mental, indo para o material, passando pela matemática, né? E acabando chegando no mundo material, né? E é impressionante como isso sempre foi feito, né? Nunca foi diferente disso.
Isso aqui não é uma novidade que nós estamos falando. Porém, o que é interessante, através do paradigma materialista, é que o quanto isso é negligenciado do ponto de vista de se negligenciar a mente, ou o substrato consciencial, sendo isso uma coisa subjetiva que não tem muita importância, ao ponto de até alguns teóricos dizerem, na maior das loucuras, acredito eu, de que não existe consciência, não existe um experimentador. Existe só a ilusão do universo aí fora, né? Que é esse mapa que a ciência criou para tentar entender o universo subjetivo, e daqui a pouco esquece que existe um universo subjetivo, o mapa passa a ser a realidade, e se nega aquilo que em ciência você sempre foi, que é essa testemunha, que é esse experimentador, né, cara? Que é a pessoa que estaria observando, né? Pessoa ou coisa, ou Deus, ou consciência, que à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, isso vai ficando cada vez mais poroso. Não, muito legal o que você falou. E, de novo, tudo isso estava lá no código-fonte da matriz quando veio. Quando veio. Cabe, e aí que fica bacana, te ouvindo, me veio uma ideia agora. Cabe às pessoas, à medida em que elas vão crescendo, elevando a qualidade de consciência delas, percebendo que, se só vamos chegar lá na frente coletivamente, nós vamos precisar convencer, com argumentos bem colocados, e persuadir as pessoas que não estão enxergando a conseguir enxergar isso. Porque se elas não enxergar, nós não vamos chegar lá. A ciência materialista vingou, nos levou longe nesses últimos 300 anos, a série de coisas, e ela está muito confortável. Não existe razão para a consciência, ela é apenas um acidente de percurso. Não existe razão para a vida, é um acidente de percurso, e para ele está ótimo. Eles param nesse primeiro parágrafo, ótimo, ótimo. Mas cabe a nós, que sabemos que não para no primeiro parágrafo, que tem toda uma enciclopédia que a gente pode se desfrutar aí, levá-los a ter esse fascínio, levá-los a entender esse tipo de coisa, levá-los a baixar um pouquinho a guarda e, pelo menos, vislumbrar a possibilidade que haja algo além. O que acontece? O que fez um desserviço? Quando uma pessoa começa a falar de subjetividade, você vê que ela não... A subjetividade, ela tem esse pequeno problema, ela tem esse problema raiz, que é a dificuldade de expressividade. Isso, aliado a uma grande similaridade com patologias psíquicas, fez com que tudo isso fosse colocado no mesmo pacote e dissesse o seguinte: subjetividade não serve, não leva a lugar nenhum. A gente pode ver muito bem sem ela. Então, tem todo um processo que nós vamos ter que reeducar as pessoas e o mundo nesse sentido. A subjetividade é parte intrínseca nossa. Tudo começa com eu. Tudo começa com eu, que é perene. Exato. E você fez me lembrar uma coisa fascinante também, que estudando um pouco a respeito de Freud, cara, até então o que ele fez, já havia a questão do inconsciente ali presente, né? Quando ele foi pesquisar sobre a histeria, que era um enigma para a medicina, não se sabia como curar aquilo, etc., né? Era um universo completamente desconhecido, que ninguém dava mais bola para isso, né? Tipo assim, não tinha que fazer. Ou seja, chegou nesse teto que você mencionou, não tem o que fazer, não tem cura, acabou. E ele foi, né, de xereta, não, peraí, não se contentou com esse assim mesmo, e foi atrás e descobriu que existe um universo do inconsciente, que ele não só ele pode ser acessado, como você pode acessar e colocar o dedo ali e curar as pessoas, né? Então, você vê, tem muita arrogância também, não da ciência em si, com C maiúsculo agora, mas dos cientistas com C minúsculo, que colocam a ciência como a única forma de você interpretar a realidade e extrair sentido da realidade, né, cara? Quando que nós sabemos que, a ciência é válida, ela tem que existir mesmo, precisamos da ciência. Aliás, tudo que a gente fala aqui, a gente não está colocando a ciência para fora, eu acho que a ciência tem o papel dela, né? Mas o que a gente está querendo é complementar esses aspectos com outras experiências, que muitas das quais a gente já passou por elas também, né? E a gente quer dar vazão a isso aqui nesses episódios. Mas nesse aspecto justamente de você conseguir fazer com que as coisas tenham esse encaixe e explorar, extrapolar esse teto fictício que se cria, né? Dizendo, é assim mesmo e acabou. Antes do Big Bang não tem nada. Não tem, acabou, cara. Não existe mais nada além. Eu concordo que você não pode ser leviano, você tem que estudar, você tem que ir atrás, como o próprio Freud fez, né? Ele se ferrou a vida inteira para tentar descobrir
ou colocar no papel as ideias que ele tinha, né, cara? Demorou para ele ter os insights dele, não foi de uma hora para outra, né? Mas que é fascinante que esse aspecto que até então era um universo completamente desconhecido, e ele abre a partir daquele momento uma grande porta, uma imensa janela para todo um universo de possibilidades que a gente pode estar diante delas agora nesse exato momento, sem que a gente nunca tenha dado muita importância para isso. Eu acredito muito que o idealismo metafísico ele tenha assim como o pessoal também da teoria integral que você menciona, que é o Wilber, todo esse pessoal aí que está tentando fazer essa união entre Oriente e Ocidente, com o melhor dos dois mundos, né, literalmente, seria isso, que as coisas tenham que necessariamente tomar um rumo diferenciado. Acho que a ideia é, em busca da realidade não dual que existe, a gente ainda está na realidade dual dos contrastes, mas ainda estamos sofrendo muito com a separatividade. A gente tem que reconhecer que a separatividade é ruim, então nós temos que trazer as coisas, enxergar que a testemunha e o que é testemunhado ainda existem, são duas coisas separadas, mas não precisam ser inimigas, elas podem se aproximar até que elas consigam se comunicar. Você estava falando da parte de Freud, que é muito legal. Olha só como é que nós funcionamos como sociedade. A gente estabelece, sociedade em geral, a gente estabelece um padrão de o que é normal, e de repente tudo que não é normal, a gente tenta dar um jeito nisso, geralmente alijando da convivência. Você infringiu a lei, prisão. Antes da psicologia existir, existiam os alienistas. Os alienistas faziam avaliação das pessoas. Fulano não tem condição de viver em sociedade, fulano está maluco, vamos colocar numa casa, um sanatório. E fez isso. Mas, para trazer à tona, já que estava lá, já estava escondido dos olhos da sociedade, fez uma série de experimentos, choques, eletrochoques, uma série de coisas, abusos, uma série de outras coisas. Trazer as pessoas para conviver com elas. Olha, outro exemplo, o cara que a gente está vivendo agora, você colocou agora há pouco. O que a gente fazia com as pessoas que eram deficientes? Tira da esfera pública. Sai da esfera pública. E o que a gente está fazendo agora? A sociedade está recuperando isso. Todo mundo, vamos conversar sobre o assunto. Vamos colocar faz parte de todos nós. Todos nós temos pessoas na nossa família com algum tipo de deficiência, prematuro, seja lá o que for, faz parte da nossa sociedade. Isso são avanços. É bom a gente também lembrar que a gente tenha certos avanços. Legal. É que são tantos retrocessos que a gente tende a valorizar os retrocessos. E algumas coisas a gente vai precisar agir rapidamente, senão o buraco está muito próximo, buraco planetário. Mas, bem ou mal, em muitas áreas a gente está avançando, mas pessoas como nós, com o pessoal que está acompanhando aqui, nós temos que fazer um trabalho para acelerar e conseguir conversar com todas essas outras pessoas que não estão enxergando, porque senão, se depender delas, talvez demore muito. E aí acho que entra também, no que você está falando, entra o aspecto de a gente trabalhar com a sintropia, né? E não com a entropia, porque a entropia ela vai levar tudo para o caos, né? E o caos é justamente, quanto mais separado, melhor. A sintropia ela é caracterizada justamente pela diminuição da quantidade de desordem, né? Então, como é que a gente vai diminuir isso? Como é que a gente vai fazer com que a ordem prevaleça acima da desordem? É justamente buscando essas conexões, aquilo que os neurônios fariam, né? Buscando as conexões internas com as outras tribos e conversando com todo mundo, né, cara? Tem que haver essa conversa, há de se criar essas pontes, né, entre as várias tribos e tentar chegar num denominador comum. Só que a gente tem que fazer esse exercício de revisão, necessariamente, porque muita coisa que a gente carrega como verdade ou como algo que é válido para a vida inteira tem que ser revisto, tem que ser simplesmente muita coisa jogada fora, né? Reavaliar e seguir em frente. Reavaliar. Então, eu não sei se todos estão dispostos a fazer isso, né? Muita gente se apega, né? Se agarra àquela ideia em particular, né, cara, e não quer soltar mais nem a pau. E aí está muito vinculado de várias coisas que a gente já conversou. Está vinculado a nível de consciência, a qualidade de consciência, o que é verdadeiramente importante, quanto cada um se conhece. Eu tendo a exagerar, eu sei que é um exagero, mas eu tendo a achar que a maioria de nós funciona, não vive. A maioria de nós não se conhece, tem uma grande autoilusão de si mesmo. A maioria de nós não descobriu o seu ikigai, a sua razão para acordar, para despertar do mundo. A maioria de nós não foi
gente como nós que está ouvindo aqui, nós somos um bando de... Para nós estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente é privilegiado. Sim. A gente é privilegiado. Com certeza, com certeza. Dedicar tempo. Desculpa, a gente passa 1 hora aqui, mas 1 hora, você prepara antes, você estuda, eu dedico horas por dia, porque a gente decidiu que é importante para nós. Mas a parte material também é importante? Felizmente, isso está equacionado. A maioria não conseguiu equacionar isso, que é a base da pirâmide de Maslow. Se a maioria não equacionou, inclusive até ter um pouco de compaixão com relação às pessoas com relação a isso, se elas não conseguiram nem esse primeiro e esse segundo degrau, então é compreensível que elas não vão ter cabeça, energia, disposição para estar fazendo esse tipo de coisa que a gente está tendo aqui. Por isso que cabe a nós encontrar mecanismos de comunicação com essas pessoas lá, mas de maneira que elas possam entender. Colocar de goela abaixo da maneira como a gente conversa, não vai chegar. Elas estão preocupadas se vão comer amanhã. Sim, sim. Sem dúvida, né? Passa por aí também, né? E esse é um problema. Talvez isso não consiga, é um risco. É um risco que a gente tem em relação a isso, né? Você havia mencionado um aspecto aí, cara, que eu achei super legal. Deixa eu ver se eu lembro agora que me fugiu. Caramba, agora é tanta coisa. Maslow, Ikigai, esse aspecto de você mencionar, muita gente tem esse aspecto arrogante, fala, não, eu me conheço, sim, eu sei quem eu sou, e isso enquanto isso pode ser ilusório, né? Bom, uma forma de você fazer essa checagem é você perguntar para as pessoas ao redor o que elas acham de você. Por quê? Ainda que, eu suspeito muito disso, mas vamos supor que essa pessoa seja realmente uma pessoa muito introspectiva e ela se conheça relativamente bem. Não dá para falar que ela conhece tudo, porque sabemos que existe um inconsciente, que é gigantesco, mas vamos supor que essa pessoa especial, ela se conheça muito bem. Cara, é da pele para dentro, da pele para fora, o quanto que ela é competente para fazer essa ponte com o universo externo, em termos de comportamento, em termos de comunicação, de se colocar da forma adequada, de pensamento estar coerente com o comportamento, estar batendo uma coisa com a outra, porque tem essa também, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa, o comportamento está aqui, ó, não bate uma coisa com a outra, e quem está de fora observa e fala, peraí, você está falando uma coisa, você está fazendo outra. Quantas vezes, né? Tipo aquela velha história, né, do cara que vai ao médico, endocrinologista, e o cara é obeso, né? Ou vai falar com um cara lá para cuidar da sua asma e o médico lhe fuma. Enfim, as coisas não casam, né? Então, esse é um outro desafio, né? Porque na verdade, são infinitos desafios, né? Que a gente for parar para pensar. Mas o desafio de se conhecer, né, cara? Ou tentar minimizar a quantidade de desconhecimento, vamos dizer assim, é um passo, né? O outro passo é você depois, você convive em sociedade, você não vive sozinho no universo, né? Você não vive sozinho no mundo, né? A não ser que você queira virar um ermitão, morar lá no meio do Himalaia, lá, ser um monge budista, você vai, mesmo lá, né? Você tem outras pessoas também, mas, enfim, você vai ter que conviver com pessoas. E aí, como é que você faz? Como é que você traduz esse universo interior que você diz que conhece muito bem por esse universo externo? Então, assim, é fácil você derrubar esses argumentos, é muito fácil, porque a pessoa se contradiz, né? Ou, mesmo que ela não se contradiga no que ela está fazendo, ao se perguntar para as pessoas ao redor como aquela pessoa é, tudo isso cai por terra. Né? Não, e esse aspecto é tão fundamental, é tão angular, ele é um dos poucos aspectos que não respeita a fronteira Ocidente-Oriente. Então, você tinha desde a Grécia, conhece-te a ti mesmo há 2000 anos ou além, e você tem lá no Oriente há 3, 4, 5 mil anos, seja na China, no taoísmo, observe a sua mente, observe-se a si mesmo, veja quem você é. Tá? Um trabalho para a vida inteira, é um trabalho de vida inteira. Essa é a grande ilusão que cai um pouco na nossa atualidade das coisas instantâneas, né? Tudo agora é um grande miojo, né? Em 3 minutos está tudo pronto. Não, é para sempre. Essa referência externa é fundamental. Olha só, para começar, a gente não se vê. Para começar, né? A gente não se enxerga. Eu não enxergo o meu rosto, eu tenho que olhar para um espelho. Então, eu acho que eu sei como é que eu me comporto, mas é claro que é parcial, é claro que eu preciso da coletividade para me dar esse retorno, e a gente não vive, a gente não somos criaturas sociais à toa, tem uma razão de ser gregárias, né? A gente precisa disso. Mas também,
assim como a gente está na quinta essência do desenvolvimento tecnológico, também facilita muito a introspecção, a positiva e a negativa, deixa eu viver sozinho no meu canto aqui, deixa eu me manter aqui quietinho, na minha tribo, eu me mantenho com as conexões, eu não preciso estar fisicamente. A pandemia trouxe essa possibilidade de a gente poder conviver de longe sem estar fisicamente, mas está trazendo uma série de problemas mentais e tal, que vai explodir daqui a algum tempo. A gente precisa dessa coisa gregária, precisa do toque, precisa do relacionamento íntimo, né? Que terá suas consequências lá na frente. É ótimo a gente poder fazer o que a gente está fazendo aqui, separado por 100, 200 quilômetros. É ótimo, é genial, não estamos criticando isso. Mas isso é um recurso, não precisa ser a realidade toda. E sabemos, para outras coisas, nós precisamos de outros tipos de atitudes e comportamentos humanos, eminentemente humanos. E talvez primatas, os primatas todos precisamos disso, precisamos dessa coisa de toque, de estar junto. Não é à toa. E talvez, pegando o gancho aí do conheça-te a ti mesmo, né, cara, que é mais ou menos universal mesmo, esteja atrelada a uma questão que nós tratamos, inclusive, no episódio anterior, né, do eu natural versus o eu adaptado, né, cara, que você só pode dar vazão ao eu natural, dar ouvidos ao eu natural, fazendo esse trajeto interno, né, ou seja, se voltando, né, para dentro, realmente tentando entender o que está se passando, o que é essa força dentro de você, o que ela traz de carga para fora, né? O que vem junto com isso daí? E muita da disfuncionalidade que a gente sempre também bate na tecla, né? De ter uma série de coisas em relação ao ser humano que são disfuncionais, também advém dessa incapacidade do ego em que eu conseguir entender. Aliás, só de conseguir reconhecer que exista algo além dele já é uma glória, né, cara? Já seria uma grande bênção. Mas, supondo que ele reconhecesse isso, ele passa a ter estar mais próximo da função dele, que é de, agora que eu sei que existe um outro eu maior, mais amplo, mais sábio, talvez, mais primitivo, mas não no aspecto negativo da palavra, não na acepção negativa da palavra, como é que eu faço para interpretar você e colocar isso em palavras? Aí entra o ego, entendeu? Eu, por exemplo, nessa experiência que eu tive desse insight, talvez, não sei, talvez esse insight tenha sido impulsionado por esse meu eu natural, esse eu natural tenha me passado alguma coisa, ou simplesmente brotou, não sei. A minha dificuldade agora em passar isso adiante justamente é o eu adaptado, que tem essa dificuldade de achar as palavras, de conseguir traduzir isso de uma forma palatável para que você entenda e para que, né, os seguidores desse canal consigam entender. Então, essa dificuldade, ela é absurda, mas eu acho que vale a pena a tentativa, que, na minha opinião, é a função do ego, justamente essa, né, cara? Então, e a partir daí você consegue o quê? Organizar melhor e combinar, né, essa força desse eu natural com esse eu adaptado que está aqui, né, e que faz essa ligação com o mundo, de forma a você ter mais sintropia e menos entropia, né? Não, muito bem colocado. E, aliás, você me fez lembrar outra coisa que é bem interessante. Quão fundamental é trazer à tona isso a público, por quê? Porque, apesar das dificuldades da semântica, uma pessoa que tiver vivido uma experiência parecida, talvez venha reconhecer por uma ou outra palavra, puxa, uma coisa parecida eu tive aí. Quantos de nós, trazendo um pouco para a nossa área, quantos de nós descrevendo experiências de práticas de campo que fugiam do tangível, passou isso comigo? Eu também vivi uma coisa parecida com isso. Eu também passei por isso. Eu não sabia como dizer, mas eu também vivi isso. Essa parte do subjetivo, de que sai desse material, que a gente só consegue, às vezes, identificar por uma outra palavra, uma outra indicação de que vivemos uma experiência similar. Porque a experiência, no fundo, ela é individual, mas elas podem ser muito parecidas. Podem. O pessoal que medita, que vai para níveis de consciência elevados, chegam no mesmo lugar. Eles interpretam de acordo com as suas visões, com suas estruturas de consciência, mas veem a mesma coisa, experimentam as mesmas coisas. Inclusive, existe uma bem clássica que eu tenho visto nos documentários sobre quem passa pela experiência com DMT, né, cara, de descrever, de um determinado momento, encontrarem um tal de domo. Eles passam por uma experiência, não são todos que passam por esse tipo de experiência, mas é o que muitas pessoas dizem, né?
que é o contraponto aí das pessoas que alegam que tudo isso é besteira, que tratamento com LSD não funciona, é simplesmente uma alucinação, enfim, não dá certo. Por quê? Porque da mesma forma que os sonhos são super individuais, quando você volta desses sonhos, vivemos uma realidade compartilhada aqui, que não se apresenta da mesma forma nos sonhos. Quem estivesse fazendo uso de DMT ou qualquer outra substância alucinógena também tenderia a passar por experiências do nível dos sonhos, ou seja, que não tenha nenhuma experiência que seja compartilhada. Não, existem experiências compartilhadas para quem usa esse tipo de substância. Esse do domo, por exemplo, eu já vi várias pessoas falando, não, você já foi naquele lugar onde tem o domo? Um lugar, entre aspas, né, cara? Porque até então, falar de lugar é meio complicado, mas que seja. E a pessoa fala, não, realmente eu estive lá, reconheço esse padrão, eu já estive nesse lugar. Então, há de você esmiuçar todo esse universo, né, cara, e não ter medo de adentrar nessa instância para tentar encontrar esses padrões também ali, porque a gente fala da ciência de encontrar esses padrões no universo material físico, ou seja, aquele que se apresenta para nós através dos nossos 5 sentidos. Por que não também tentar encontrar esses padrões com outras pessoas que passaram por experiências similares, a fim de encontrar esses padrões também, e aí conseguir fazer essa costura que até então não está costurado, né? 2 exemplos. Quantos desses padrões vieram sendo coletados ao longo dos anos, e hoje a gente tem um espectro bem interessante do que são as experiências de quase morte. Sim. Pessoas que nunca tinham ouvido falar. E as pessoas que saem do corpo também, e vão para lugares, descrevem lugares, o Monroe, que a gente leu, bate com uma série de pessoas antes e depois que nunca tiveram acesso à literatura. Quer dizer, existe identificar, olhar, experimentar, vir e recontar a história, começa a criar uma biblioteca, que eu acho que isso é que vai nos levar lá na frente. Olha, puxa, é o número substancial de pessoas que estão experimentando um tipo de experiência que passa a ser real. Exato. E acho que aí entra a ciência realmente como um respaldo para que se utilize mais ou menos do mesmo tipo de organização, buscando a sintropia mais uma vez, o pensamento organizado, que é justamente a sistematização. Por mais que seja complicado fazer, eu concordo, porque é uma outra instância da realidade, eu acho que é possível você sistematizar, pesquisar, procurar, catalogar, anotar isso daí, criar essa biblioteca que você falou e compartilhar com os outros para que você consiga fazer essa leitura mais ampla das coisas, inclusive utilizando a metodologia científica, por que não? Basta você querer ir atrás disso, né? Então, não vejo problema nisso, acho que tem muito preconceito também, e aí a arrogância também, né, cara? Eu acho que entra muito pelo fato de você ter estudado tanto, de ter dedicado uma vida, por exemplo, a uma área específica do conhecimento, que tudo bem, legal, perfeito, mas aí você querer abrir mão de certas coisas, colocando em xeque tudo que você estudou, tem um pouco de arrogância aí também, que é difícil. E aí, desculpa, pode ser cientista, pode ser quem for, é ser humano. E o ser humano tende a ter essas fraquezas, de querer achar que é melhor que os outros, querer se mostrar especial, né? Aí entra no outro universo que tá falando do Freud, né, cara? Que é seus recalques, enfim, uma série de outros aspectos que, cara, a gente vai ficar aqui mais 2 episódios falando. E subjacente a tudo que você falou, a arrogância, tudo, lá no fundo, o primordial, o medo. E se eu tiver errado? Exato. E se for incompleto? Porque, às vezes, o grande problema, tudo, o que o Weber costuma dizer, no fundo, todo mundo tá parcialmente certo. O problema não é esse. O problema é ninguém está totalmente certo. Esse é o problema. Mas está todo mundo parcialmente certo. Experimentou? Está certo. Agora, reconheça que é parcial. Vamos conversar, vamos construir um mosaico juntos. Esse é o medo. O medo está lá. Bom, sem querer ter medo agora de falar para você, deu acho que o nosso tempo, cara. Deu aí? Deu. Já deu aí 1 hora e pouquinho, 1 hora e 1 minuto. Cara, muito obrigado aí mais uma vez. Desculpa ter feito você refazer tudo aqui que a gente perdeu. Ah, foi legal. Mas, no fim, acho que valeu a pena. Muito obrigado, cara. Nos vemos na próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Até lá. Obrigado. Beleza, Roberto. Valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau.